Quantas vezes você já pegou o celular apenas para responder uma mensagem e, quando finalmente levantou os olhos da tela, quase uma hora já havia passado? Você nem lembra exatamente o que viu. Foram centenas de vídeos, centenas de imagens, comentários, notícias, opiniões, uma avalanche de informação que parecia importante naquele momento, mas que desapareceu da memória em poucos minutos. Durante muito tempo eu achei que isso era normal, afinal, todo mundo fazia a mesma coisa. As redes sociais se tornaram parte da rotina da nossa geração, e estar conectado parecia quase uma obrigação. O problema é que aos poucos comecei a perceber algo difícil de se explicar. Eu estava conectando o tempo todo, mas me sentia cada vez mais cansado. No início, imaginei que fosse apenas excesso de trabalho ou por falta de descanso. Mas conforme eu comecei a prestar mais atenção ao meu próprio comportamento, eu percebi que esse cansaço tinha uma origem muito mais profunda. Minha atenção estava constantemente dividida, minha mente parecia incapaz de descansar, e existia uma ansiedade silenciosa que não conseguia identificar. Foi aí então que eu comecei a pesquisar o que a psicologia e a neurociência diziam sobre o assunto. E quando mais eu estudava, mais eu entendia que aquilo não estava acontecendo somente comigo. Não era apenas um caso isolado. Na verdade, milhares, milhões de pessoas vivem exatamente a mesma experiência, muitas vezes sem perceber. A primeira grande descoberta foi entender que as redes sociais não afetam apenas a forma como usamos o nosso tempo, elas alteram a maneira como enxergamos nós mesmos. Abrimos o Instagram, o TikTok ou outra plataforma de vídeos curtos, dificilmente encontramos a vida como realmente ela é. O que vemos são momentos cuidadosamente selecionados. É a viagem perfeita, o corpo perfeito, o treino perfeito, a promoção no trabalho, a conquista acadêmica, um relacionamento extremamente feliz. Cada postagem funciona como uma vitrine, sabendo racionalmente que aquilo representa apenas uma pequena parte da realidade para os bastidores da nossa vida. Comparação social, que é um mecanismo natural do ser humano, mas que nas redes sociais acontecem de forma completamente desproporcional. Na época da história, tivemos acesso à vida de centenas de pessoas em poucos minutos. Nosso cérebro simplesmente não evoluiu para lidar com esse volume de comparação constante. Comecei a perceber em mim, sem que eu notasse. Eu deixei de olhar para o meu próprio caminho para acompanhar o progresso de desconhecidos. Em vez de celebrar pequenas conquistas, eu me perguntava por que ainda não estava onde as outras pessoas pareciam estar. A ansiedade só aumentava, a autoestima diminuía e surgia aquela sensação desagradável de estar sempre atrasado em relação ao mundo. Depois de algum tempo, comecei a notar algo ainda mais preocupante. Eu estava perdendo a capacidade de permanecer atento por longos períodos. Ler um livro por meia hora parecia impossível. Assistir um filme inteiro sem pegar no celular se transformou em um desafio. Até mesmo conversar com alguém pessoalmente exigia um esforço enorme para não olhar automaticamente para a tela ou desviar o olhar. Foi então que eu percebi que o maior prejuízo das redes sociais nem fosse o tempo perdido, então da atenção. Gasto no celular, normalmente imaginamos apenas. No entanto, o verdadeiro problema está nos pequenos intervalos. 5 minutos na fila do mercado, 3 minutinhos antes de dormir, 10 minutinhos quando esperamos alguém chegar. Parecem insignificantes. Semana inteiras entregues a um fluxo infinito de estímulos. Interessante que a neurociência explica muito bem. Para alternar constantemente entre dezenas de estímulos, existe um novo esforço para recuperar a concentração. Aos poucos, acostumamos-nos a recompensas instantâneas e perdemos a paciência para atividades que exigem profundidades, como estudar, escrever, refletir ou simplesmente pensar. Uma frase que antes parecia apenas poética: a criatividade precisa do silêncio. Toda grande ideia nasce em espaços vazios. Ela surge durante uma caminhada, em um banho demorado, enquanto observamos uma paisagem ou simplesmente quando deixamos a mente descansar. Mas sempre que esse momento aparecia, eu fazia exatamente a mesma coisa. Pegava o celular. O tédio da minha vida. E junto com ele, grande parte da minha criatividade. Revelando outra consequência que eu nunca tinha associado ao uso das redes sociais: o empobrecimento das relações humanas. Paradoxalmente, nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes. Eu sabia que um amigo havia viajado
porque tinha visto seus stories. Não havia conseguido um emprego porque apareceu no feed, mas fazia meses que não conversávamos de verdade. As redes criam uma ilusão de proximidade. Temos acesso à vida pública das pessoas, mas desconhecemos aquilo que realmente importa. Seus medos, suas dúvidas, seus sonhos, suas dores. Conviver, conversar, entender do dia a dia das pessoas. Responder um story com emoji nunca substituirá uma conversa longa. Curtir uma foto jamais terá o mesmo valor de sentar uma tarde e tomar um café com alguém. Foi nesse ponto que eu comecei a entender que o problema não era a tecnologia em si, era como ela havia aprendido a disputar e aprender a minha atenção. As plataformas digitais não são construídas para nos deixar satisfeitos rapidamente. Pelo contrário, elas foram projetadas para prolongar a nossa permanência ao máximo. Quanto tempo mais estamos conectados, maior é o lucro gerado por essa nossa atenção. E existe um detalhe inquietante. Os algoritmos descobriram que poucas coisas prendem tanto o ser humano quanto a indignação. Notícias alarmantes, discussões intermináveis, polêmicas e conflitos costumam gerar muito mais engajamento que conteúdos tranquilos. Sem perceber, passamos horas consumindo um mundo que parece permanentemente em crise. Depois de muito viver assim, fiz uma pergunta simples para mim mesmo. Por que eu estou permitindo que um algoritmo decida onde minha atenção será investida? Foi essa pergunta que me levou a diminuir drasticamente o uso das redes sociais. Confesso que, no início, eu senti medo de perder alguma informação importante. Existe até um nome para isso, que é o medo de estar fora do momento, que as pessoas conhecem como FOMO. Mas algo inesperado aconteceu. Depois dos primeiros dias, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser libertador. Ele passa a entender que você está sozinho consigo mesmo, que o tédio é importante para a vida. Então eu voltei a conseguir terminar livros, voltei a andar observando o caminho em vez de estar prestando atenção em música ou em tela. Eu voltei a conversar olhando nos olhos das pessoas. Eu descobri que não precisava registrar todos os momentos para que eles tivessem valor. Pela primeira vez em muito tempo eu senti que minha atenção voltava a me pertencer. E talvez seja justamente essa a maior reflexão desse vídeo. Desconectar das redes sociais não significa rejeitar a tecnologia, muito menos abandonar o mundo digital. Significa recuperar algo que se tornou extremamente precioso nesta era, que é a capacidade de escolher conscientemente para onde direcionamos a nossa atenção. No final das contas, nossa atenção é a matéria-prima da nossa vida. Tudo aquilo em que pensamos repetidamente molda quem nós somos. Se entregamos nossa atenção a comparações, polêmicas e estímulos infinitos, é isso que passará a ocupar nossa mente. Mas se escolhermos direcioná-la para boas conversas, bons livros, bons estudos, natureza e relacionamentos verdadeiros, pouco a pouco a nossa vida começa a mudar. Por isso, deixe o convite aqui nesse vídeo. Não é preciso excluir a sua rede social hoje mesmo, mas experimente fazer um teste, desativar as notificações, passar um fim de semana longe do celular, caminhar sem fone de ouvido, ler um livro sem interrupções. Observe o que acontece quando você devolve à sua própria mente a oportunidade de experimentar o silêncio. Talvez você descubra, assim como eu descobri, que o silêncio nunca foi um vazio. Ele sempre foi um espaço onde reencontramos a nós mesmos. Se esse vídeo fez você refletir, deixe um comentário como está a sua relação com as redes sociais. Será um prazer ler a sua experiência. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.